Paz do Senhor, pessoal. Desculpa a hora, tá tarde, eu sei, demorei a gravar isso. Eu não estou gravando pelo celular, estou gravando para uma câmera, então a gente tem que ter cuidado pelo tamanho do arquivo. Primeiro eu vou explicar porque eu estou aqui. Nossa irmã Milena está muito ocupada, vocês sabem, e ela resolveu revezar com algumas pessoas, escalou algumas pessoas para diariamente, no fim do dia, falando sobre essas cartas de Paulo. A gente vai tentar fazer a leitura completa dela, não sabe como, porque é muita coisa, mas a gente vai cada dia estar fazendo essa leitura de alguns capítulos com vocês. Hoje, quem está na escala é a irmã Milena, sou eu. Eu vou fazer algumas observações pontuais, pessoas, desses capítulos que estamos lendo. Observações pontuais porque eu sei que você já leu, você já estudou. Cabe a você estudar, e aqui eu vou apenas pontuar algumas coisas. Quem achar interessante, quem quiser, vai lá no grupo, publica também, posta alguma coisa, alguma observação, alguma coisa que acha que vai cair para a prova. Tá bom? Para esse vestibular. Nossa irmã Milena já leu do capítulo 1 ao capítulo 3, falou sobre que ninguém era justo, que todos pecaram, e começou aí a justificação pela fé. Primeira observação, capítulo 4 é o que vamos estudar. Capítulo 4, Paulo usa um personagem principal aí para dar um exemplo da justificação pela fé e não pela lei. Esse personagem é Abraão, no Antigo Testamento. Então já é um ponto a ser cobrado. Por exemplo, podem perguntar, Paulo cita personagens do Antigo Testamento no capítulo 4. Quem é esse personagem? Abraão. Abraão é o pai da fé, o homem que foi justificado pela fé e não pela lei. Ele foi justificado por crer em Deus, antes mesmo de cumprir a lei. Eu tenho algumas observações aqui no capítulo 4. Capítulo 4, personagem principal, já falei, Abraão. Paulo usa o exemplo de Abraão, dizendo que esse foi salvo pela fé. É a salvação de Abraão nesse capítulo. Versículo 3 diz assim: que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Pelo simples fato de Abraão crer em Deus, ele já foi justificado. Olha aí, claro que a justificação veio por meio de Cristo, mas eu quero que vocês entendam isso como salvação. Ele creu em Deus e foi salvo antes mesmo de cumprir a lei. Segunda observação, nesse versículo 3 existe uma citação do Antigo Testamento, ou seja, é muito importante. Eu vou estar pontuando essas citações nesse capítulo 4. Paulo, conhecedor do judaísmo, conhecedor da Torá, conhecedor dos livros do Antigo Testamento, nessa época o cânon sagrado já estava fechado, então eu acredito que já estava fechado, eu acredito que já estava definido o Antigo Testamento, ou não, mas Paulo tinha conhecimento desses livros. Paulo tinha conhecimento dos Salmos, Paulo tinha conhecimento do Pentateuco. E ele cita Salmos, ele cita Gênesis capítulo 15, versículo 6, nesse versículo 3. Que diz as Escrituras? Leia aí na sua Bíblia. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Paulo faz uma pergunta e cita Gênesis capítulo 15, versículo 6, nesse versículo 3 do capítulo 4 aos Romanos. Outra observação é o versículo 4, 5 e 6. Paulo fala sobre a importância de crer mesmo sem obras. Olha o que diz. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Portanto, aquele que não trabalha, mas confia em Deus e justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Preste atenção no versículo 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Olha, Paulo mais uma vez já mostra no versículo 6 que ele vai citar quem? Salmos. Ele está falando, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Versículo 7, essa citação de Salmos. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa. A gente vê Davi super feliz por ter sido perdoado por Deus depois de ter
cometido aquele adultério que a gente já conhece. Ou seja, mais uma vez, Paulo cita o Antigo Testamento. Dessa vez, ele cita Salmos capítulo 32, versículo 1 ao 2. Você está com a Bíblia aberta, né? Você não está olhando eu nesse vídeo aí não, só olhando o Tiago falando. Abre a Bíblia, abre a Bíblia. Se é hoje ainda que você vai ler, é quase meia-noite já. Eu estou gravando isso, se é pela manhã. Abre a Bíblia, acompanha comigo. Versículo 7 e versículo 8 do capítulo 4 aos Romanos. Paulo cita Salmos, capítulo 32, versículo 1 e 2. É uma pergunta para a prova. Capítulo 4, Paulo cita que livro no Antigo Testamento? Gênesis e cita Salmos. Gênesis é citado no versículo 3, Salmos é citado no versículo 7 e versículo 8. Vamos continuar. Versículo 9 ao 12, a gente vê Abraão sendo justificado pela fé antes mesmo de cumprir a lei. Vamos ler. Versículo 9 diz assim: destina-se essa felicidade apenas ao circunciso ou também aos incircuncisos? Uma pergunta. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Versículo 10. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Na versão Almeida diz assim, versículo 10. Como lhe foi, pois, imputada a justiça? Imputada na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Abraão foi justificado pela fé, salvo pela fé, mesmo antes de cumprir o ritual obrigatório da lei, que era a circuncisão que toda criança tinha que passar. Ou seja, Paulo explica a gente, mesmo antes dele cumprir a lei, ele creu em Deus e já está sendo salvo pela fé. Bora continuar? Versículo 15 tem uma observação muito importante. A lei produz a ira. Olha o que diz o versículo 15. Vamos começar do 14. Diz assim: pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Uma pergunta a ser feita. No capítulo 4, Paulo diz que a lei produz o amor. Paulo diz que a lei produz a salvação. Não, a lei produz a ira. Anote isso aí. Versículo 15 diz que a lei produz a ira. Outra observação, versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, ou seja, abaixo do regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. O começo do versículo diz que, portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e assim seja garantida toda a descendência de Abraão. A salvação passou para todo mundo pela fé, por crer em Deus. Versículo 17, mais uma citação, anote isso aí, versículo 17 diz assim: como está escrito. Aí Paulo vem citar novamente o Antigo Testamento, dessa vez Gênesis capítulo 17, versículo 2 ao 4. Ele diz assim: gente, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Versículo 17, Paulo cita Gênesis, capítulo 17, versículo 2 ao 4. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Olha a citação do Antigo Testamento. Assim será a sua descendência. Essa citação encontra-se em Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Preste atenção nessa citação, que eu já falei 4 citações que Paulo faz no Antigo Testamento, na carta aos Romanos, só no capítulo 4. Olha que interessante. Versículo 18 ao 22. Abraão, contra toda esperança,
em Esperança Creu, Paulo está explicando a vida rapidinho de Abraão. Assim será a sua descendência, versículo 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Ele explica aquele milagre para ter Isaac. Uma pergunta. Paulo conta o testemunho de Abraão no capítulo 4? Sim. No versículo 19, versículo 20 a 21, ele explica que Abraão já era de idade, Sara também, e mesmo assim gerou a Isaac. Versículo 22 ao 25, para a gente encerrar o capítulo 4, diz assim: em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Presta atenção. Olha que interessante, versículo 23. Olha aí, para de olhar para mim, olha o versículo 23. Diz assim: as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. Paulo explicando, parece uma escola dominical, Paulo está explicando o que está escrito na Bíblia. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acredita a justiça a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Paulo está explicando o que está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Paulo diz que a palavra foi-lhe creditada, não foi só para Abraão, foi para a gente. Aquilo dali era escatológico, a gente nem sabia. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Pelo menos eu não sabia. Abraão lhe foi creditada a justiça, mas não era só para Abraão, era para toda a humanidade que cresce em Jesus, que ressuscitaria dos mortos para nós sermos justificados. Espero que tenha ajudado esse capítulo 4, espero que você tenha entendido alguma coisa. Se não entendeu, volta. Se não entendeu, pergunta no grupo. Vamos agora para o capítulo 5.